Olá para você. Está começando mais um Fala-se o podcast. E antes de mais nada, quero agradecer aqueles que tornam possível esse episódio acontecer, que são os nossos apoiadores. Aí o Estúdio Pops, o mais novo estúdio de gravações, cursos e podcasts para você compartilhar o seu conhecimento e impacto. A gente grava aqui nesse estúdio maravilhoso, que tem equipamentos incríveis, alta tecnologia. Então você pode vir aqui para você conhecer o estúdio. Nós vamos deixar para você aqui o Instagram. Também agradecer Fastgo. Fastgo é o mais novo aplicativo de entrega e vendas. Está em Uberlândia há pouco tempo. Vamos deixar aqui para você também, para você ter mais informações. É um aplicativo que traz praticidade, economia para você, lojista, e para você, usuário. E hoje eu tô com ela, minha amiga, gente. Amiga, Sara Vargas. Sara Vargas, pastora, musicista e do Pontes de Amor. Seja muito bem-vinda, Sarinha. Obrigada, minha amiga Sil. Me orgulho de dizer que sou sua amiga, viu, querida? Me orgulho muito da sua trajetória, da sua luta, e a gente sempre junto aí nessas caminhadas, né? Então eu conheço seu coração, eu sei o quanto você é fiel àquilo que Deus tem te proposto, colocado você e sua casa, você e o Mário. E é um prazer estar aqui conversando com você sobre aquilo que é a minha paixão. Aquilo que é o seu propósito de É isso vida e da sua aí. casa, né? Verdade. Nossa, Sara, que bênção ter você aqui. Primeiro lugar, se apresenta. Quem é Sara Vargas? Bom, eu sou mulher, casada com o Rodrigo há 27 anos, mãe de 4 filhos, o Lucas, que está com 25, e de 3 meninas, 2 gêmeas com 21 e a outra, a caçula, que também está com 21. Aí todo mundo pergunta, como que você Mas tem 3 como? filhas da mesma idade? Pelos milagres da adoção, né? Então as 3 meninas, elas chegaram pelos caminhos da adoção e é justamente a história delas que nos traz até o que hoje a gente faz, né, até a Pontes de Amor, até essas parcerias que a gente tem firmado via Pontes de Amor. E esse tem sido o nosso propósito de vida. Lutar para que toda criança e adolescente tenha uma família para chamar de sua, uma família que cuida, que nutre, que protege, que potencializa o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Então a gente entende que isso é trazer esse reino de Deus, de paz, justiça e alegria a esses vulneráveis e órfãos. Que maravilha. Então agora a gente já entrou de cara no assunto. Conta pra gente como foi que a sua história na adoção, né? Conta pra gente um pouquinho dessa história, dessa trajetória, para o povo entender como é que foi que chegou ao Pontes. Ok, eu vou dar uma resumida, porque senão a gente ia ficar aqui por 1 hora e meia eu Extenso. contando a minha história, né? Mas, resumidamente, nós sempre sonhamos em ter filhos por adoção, desde quando a gente namorava, né? Então a gente conversava sobre isso, a gente queria ter tanto filhos biológicos quanto adotivos. Eh, as 2 primeiras gestações eu perdi os bebês. O primeiro com 6 meses, completando 6 meses de gestação, e o segundo com 4 meses. Depois a gente fazia tudo quanto era exame e não descobria nada de errado, não tinha nada de errado comigo, com o Rodrigo, nem com o feto. A terceira gestação, então, veio debaixo de muito clamor, muita oração e muita palavra também. E a gente creu que seria diferente. E nasceu o Lucas, né? Ele chegou prematuro, mas saudável, né? Então, foi fantástico, um grande presente de Deus. Quando o Lucas estava com 2 aninhos, a gente falou: "Bom, vamos tentar de novo, a forma tá boa, vamos continuar". E, novamente, eu perdi completando 6 meses. E dessa vez foi mais difícil, porque o luto não era só nosso, mas era também do Lucas. E houve todo um processo de Deus, de cura no nosso coração, até no nosso físico, porque eu adoeci fisicamente. Por causa dessas questões emocionais, eu cheguei a adoecer fisicamente. Mas tudo isso foi plano de. Eu me lembro de uma palavra que Paulo Júnior deu para nós, uma vez que eu estava assim, muito ruim, e o Rodrigo falou: Eu não aguento mais ver a Sara desse jeito. A gente pode ir aí, e na época, o Paulo Júnior e Ilana, né, que são nossos amigos, nossos pastores, eles ainda moravam em Uberlândia, o Paulo Borges Júnior. E, e quando nós chegamos lá, ele falou assim: Eu conheço vocês, eu conheço o coração de vocês. E se nós estivéssemos no lugar de vocês, provavelmente nós estaríamos com as mesmas questões, com os mesmos sentimentos.
Mas se daqui a 10 anos vocês olharem para trás e vocês virem toda a morte, 3 bebês mortos, realmente vocês viveram 3 abortos. Mas se daqui a 10 anos vocês conseguirem olhar para trás e ver toda a vida, tudo aquilo que Deus construiu ao longo dessa caminhada, será que vocês viveram 3 abortos? E aquilo foi uma Meu palavra, assim, Deus, que veio profundo. direto de Deus. Sabe aquele tapa com luva de pelica na nossa cara? Assim, acorda, eu ainda não terminei. E sabe onde a gente estava exatos 10 anos depois? Isso foi em outubro de 2002. Em outubro de 2012, a hora que caiu a ficha, que eram exatos 10 anos, eu e o Rodrigo, a gente andava dirigindo na cidade e as lágrimas correndo. A gente estava organizando e fazendo o lançamento, o coquetel de lançamento da Ponte de Amor. Meu E o que Deus. aconteceu nesse meio tempo? Nós descobrimos, por fim, que havia uma incompatibilidade metabólica entre eu e o Rodrigo, que o Lucas era um grande milagre, que a chance de nós termos um bebê sem tratamento era de 1 em 1 milhão, e que se nós fizéssemos um tratamento, que naquela época só tinha em Campinas, isso aumentava em 60% a chance de eu ter uma gestação que chegaria a termo, né? E só que na hora que nós começamos o processo, nós já estávamos, nesse meio tempo, nós já tínhamos nos habilitado para adoção. Naquela época era diferente, não tinha o Sistema Nacional de Adoção como é hoje, que você se cadastra e seus dados vão para todos os estados que você falou que você aceita adotar. Naquela época, não. A gente recebia um certificado, a sentença judicial, e nós mandávamos a cópia dessa sentença para várias comarcas, dizendo que nós estávamos habilitados para adotar e que nós queríamos entrar na fila daquela comarca. Eu lembro que eu mandei para uns 35 cidades de vários estados, entende? Que era para aumentar as chances, mas mesmo assim demorou. Até que um dia eu estava fazendo o tratamento e minha taxa, havia uma taxa minha do meu sangue que tinha que chegar num nível, e aí a gente podia tentar engravidar. E esse tratamento era doloroso, era daqueles caros e dolorosos. E nisso me ligaram dizendo que tinha uma menina que estava dentro do meu perfil, que tinha chegado a nossa vez. O Rodrigo estava nos Estados Unidos fazendo um curso. Eu falei, eu posso conhecer sozinha? Pode. Não, é porque meu marido está fazendo um curso nos Estados Unidos, mas a gente tem pressa. O juiz vai sair de férias, aqui na cidade não tem abrigo, e a gente precisa resolver isso, senão a gente vai chamar o próximo da fila. Não, amanhã eu tô aí, então. Beleza. E eu tô que tento falar com o Rodrigo e não conseguia, era inacreditável. Mas, por fim, para resumir a história, chegou a Jéssica, né? E chegou, assim, como um grande presente de Deus, uma grande alegria na nossa casa. Depois de 1 ano e meio que Jéssica tinha chegado, nós que já tínhamos conhecido a Kelly e a Kathleen desde antes, desde quando elas tinham 1 aninho, e agora elas já estavam com 5 anos e meio, Meu nos Deus. chamaram para a adoção da Kelly e da Kathleen. Elas sofreram muito ao longo dessa história. Nós já estávamos em aproximação, tivemos que nos afastar, elas não entendiam isso. Para elas foi um abandono. Chegaram a ser devolvidas para a família de origem, ficaram 4 meses com eles, foram 4 meses muito difíceis para elas. E, por fim, elas sofreram um abandono à noite numa construção do outro lado da cidade de São Paulo. Então, a história delas é muito dolorida, são muitas marcas que foram ficando no coraçãozinho delas. Eu falo que toda criança que chega para adoção, ela chega com uma mochila nas costas que se chama história. E essa mochilinha delas estava bem pesada. Então, quando Kelly e Kathleen chegaram, foi uma grande alegria, mas foi um enorme desafio. Porque elas chegam com muitas marcas desses traumas. E isso é apresentado como? Pelo comportamento. E então, a gente entende, Sil, a gente foi buscar ajuda e a gente descobriu que na maior cidade do interior de Minas não havia nenhum grupo de apoio à adoção. E aí, assim, essa voz gritava: vocês precisam começar alguma coisa, vocês precisam Será a começar alguma resposta? coisa, vocês precisam ser a resposta dessa oração que vocês têm feito. E então, eh, a gente pensava assim: o que que eu vou fazer? Eh, São tantas demandas aqui dentro de casa, a gente quase que não está dando conta dos nossos, nós ainda vamos ajudar outras famílias? Como que é isso? Só que todas as vezes que a gente pensava em desistir, era de imediato. Tocava o telefone, era naquela época o Correio de Uberlândia, que estava fazendo uma matéria
sobre adoção e queria o nosso depoimento, ou era do fórum, querendo que a gente fosse dar depoimento, porque estavam começando a fazer o curso para postulantes de adoção. Então, era assim, Deus não deixava essa chama se apagar, entende? E assim, a gente foi se preparando até que a gente entendeu que era o momento. E eu lembro direitinho, lá na minha salinha, né? Eu trabalhava como terapeuta familiar na época, e a gente reuniu 11 amigos e compartilhamos esse sonho. E ali, o Gilberto Cardoso, nosso amigo, ele falou: não, isso aqui já tem que começar como uma ONG. E a gente até assustou, porque a gente não estava pensando nisso. E de repente a gente estava com uma empresa na mão. E eu falo que a Pontes, ela é um bebê que nasceu grande, porque ela cresceu muito rápido, por 2 motivos. Eu creio que, primeiro, porque era propósito de Deus. Segundo, porque havia uma demanda reprimida. Havia muita gente precisando de ajuda, de apoio, e ninguém fazia o que a gente faz em Uberlândia. E em terceiro, porque quando a gente falou, né? Olha, estamos abrindo em Uberlândia. Quando a gente colocou naquela época era o Facebook. No Facebook, estamos começando um grupo de apoio à adoção em Uberlândia. Várias pessoas de várias esferas diferentes entraram em contato conosco. Eu quero ser parte disso. Uau. Então, assim, foi sobrenatural e tem sido sobrenatural. Hoje a Ponte está com 12 anos, completamos agora, dia 21 de junho, 12 anos. E quando eu olho para a nossa história, eu vejo assim, eu falo, é milagre com todas as letras maiúsculas, garrafais, com bold, negrito. Porque a cada dia é um milagre. Porque veio de Deus, é Deus que sustenta, é Deus que tem conduzido. E já são mais de 1.000 famílias formadas com a Uau. intervenção da Pontes de Amor. Hoje, no pós-adoção, nós acompanhamos cerca de 130 famílias. Hoje, o nosso curso de preparação para a adoção, mais de 8.000 pessoas já foram preparadas pela Pontes de Amor, porque hoje ele não está sendo só presencial, mas ele está no virtual, Que maravilha. com a pandemia, né? Nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Justiça de Minas, e esse curso, então, ele está disponível para todo o Brasil, em EAD, no portal do Tribunal de Justiça de Minas. Ampliou o alcance. Sim, sim. A gente entende, eu entendo que o nosso chamado é sermos a voz para essas crianças e adolescentes que não conseguem ser ouvidos. E realmente, assim, Deus tem aberto espaços como esse, para que essa voz chegue a mais pessoas. Porque se eu, sozinha, você pode muito pouco. Eu posso quase nada. Mas quando a gente se junta, e a gente junta as nossas redes, aí a gente tem um poder transformador tremendo. Então, é ouvir a direção e nós todos irmos na mesma direção, que a gente transforma a história de crianças, de adolescentes, de famílias. São milhares de histórias que estão sendo transformadas. Transformadas, porque eu me lembro, assim, de algumas histórias antes do Pontes. Me lembro, eu presenciei uma história de um casal de amigos que eles adotaram uma criança e eles chegaram, assim, a pensar em devolver, né? E às vezes a gente vê só o lado, a palavra devolução de uma criança é muito doída. Demais. É muito doída. É absurdo. Mas a gente percebe também que antes do Pontes, as famílias não tinham uma preparação para receber. Exatamente. Porque também você não pode ocupar a outra. Quando eu te falo dessa história, porque é uma história de uma família próxima, que eu conheci de perto, e eu vi a dor da mãe. Sim. Ela tentando entender por que a criança tinha aquele comportamento, e naquela época, ó, isso já tem o quê? Você deve ter no mínimo uns 17 anos. E naquela época não tinha como se explicar, porque a gente também não falava nem a respeito de saúde emocional. Exatamente. E o desconhecimento, ele é muito enfraquecedor. O conhecimento, ele nos capacita e ele nos liberta até para entendermos, para abrirmos novos caminhos, para pensarmos em novas possibilidades. Toda a organização da sociedade civil começa a partir de um grande incômodo. Nós tínhamos 2 grandes incômodos: a devolução de crianças e a permanência prolongada de crianças e adolescentes nos abrigos, que, ao completarem 18 anos, estavam na rua, por si mesmos, sem condições, sem estrutura. Imagina se os nossos pais tivessem chegado para nós aos 18, batido nas costas e falado assim, tchau. Valeu, companheiro, agora não tem mais dinheiro, esquece, vai morar em outra cidade. Isso ainda porque a vida pai ainda te deu base, né? Porque a gente tem outra base, outra estrutura. Seria trágico.
Agora, Mas imagina uma desses criança sem meninos nenhuma que não base. têm uma referência familiar boa, que não têm uma base relacional bem estruturada, enfim. E aí, quando a gente foi estudar a questão da devolução, que você muito bem traz aqui essa conversa, Sil, naquela época, só no estado de Santa Catarina, cerca de 40% das tentativas de colocação de crianças em famílias adotivas acabavam em devolução. Eu falei, o quê? 40% é muita Não tem lógica. coisa. E aí a gente começou a estudar mais e a gente foi vendo que a mídia dá muito enfoque à devolução na adoção. Mas as devoluções acontecem muito mais nas tentativas de reintegração familiar. A maioria Ah, das crianças tá. que estão acolhidas já estão pela segunda, terceira vez, porque estavam lá, tentaram colocar de novo na família biológica, ou extensa, né? Os avós, tios. Não deu conta, voltou para o acolhimento. Não, mas vamos tentar mais uma vez, vai dar certo. Aí não deu certo, volta de novo. Então, muitas vezes, há 3, 4, 5 tentativas de reintegração familiar. E isso são devoluções, Claro. né? São E são devoluções. traumas. Traumas, rupturas de Meu vínculos. Deus. Então, e uma das coisas, Sil, que eu me emociono quando eu falo disso. Hoje nós já ajudamos a preparar, assim, pessoalmente, a preparar e acompanhar cerca de, não tenho esse número exato, mas ao menos umas 600 famílias. De todas essas famílias e das que se deixaram preparar e serem acompanhadas no pós-adoção pela Pontes de Amor, nós tivemos um caso de desistência no começo, porque as crianças não tinham sido devidamente preparadas para a adoção. Elas vieram de outra cidade e foi muito difícil. E esse casal ainda aguentou por 4 meses, mas havia muita situação de violência por parte da menina mais velha e de agressividade e tal. E realmente ela não estava preparada para ser colocada numa família adotiva. Mas o nosso índice de devolução é praticamente zero. Amém. Então, assim, essa é a nossa maior alegria. A gente vê na mídia histórias tão tristes, né, É de crianças que foram verdade. abandonadas. Você deve se lembrar, porque você é muito antenada com tudo. Você lembra de um caso de um bebê que foi deixado numa pilha de tijolos, que foi Gente. encontrado? Essa criança está adotada, está com uma família Ô, lá na Ponte de bênção. Amor. Então, quando eu olho para esses casos, inúmeros casos, crianças que as pessoas olhavam e falavam assim, não, esse aqui parece que tem sífilis, não vai se desenvolver, não vai ser capaz de andar, não vai conseguir segurar um copo. E hoje você vê a criança plenamente saudável, indo bem na escola. Entende? Porque chegar numa casa, numa família onde você se sente seguro, amado, e você sabe que aquilo é para sempre, isso é assim, é tudo que um cérebro e um coração de uma criança precisam. Precisa. Esse senso de segurança interno. E quando uma família é bem preparada e bem acompanhada, ela não desiste dos seus filhos. Ela pode passar pelo que for, porque problema familiar, quem que não Todo mundo tem? tem, independente se é adotiva ou Não não. é verdade? Você não quer ter problema, não se relaciona com Com ninguém, mas você certeza. vai viver em solidão também. É, Porque toda relação traz seus com desafios, certeza. né? E quanto mais íntima a relação, maiores os Maiores os desafios. desafios. Não é Com verdade? certeza. E é doloroso quando a gente vê, por exemplo, na mídia, né, a imprensa é muito malvada, quando é um filho biológico, ele não coloca filho biológico, matou pai, matou mãe. Exatamente. Mas quando é um adotivo, filho é filho. Por Que 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 raiva. coloca adotivo? É. Ou a gente já tem tanta dificuldade, a gente já precisa quebrar tantas crenças É muito limitantes, tantas preconceito, né? barreiras, tantas, né? E aí vai e coloca como se um filho biológico, ele nunca fizesse nada de errado, sendo que a maioria das vezes em que a gente sabe, se a gente fizer ali uma pesquisa, levantamento de dados, a gente vai perceber que o problema maior são os biológicos. É verdade. E, Silvânia, eu vou aproveitar o seu espaço, porque eu sei que você alcança muitas pessoas, mas você também tem um alcance muito grande no meio dos cristãos. E eu quero me disponibilizar aí em espaços cristãos, sejam eles quais forem, para falar sobre adoção. Porque eu tenho visto tanto engano, tanta confusão que vem do meio do nosso povo, porque eu sou cristã, né? Como você falou, eu sou pastora evangélica. E a gente precisa desmistificar isso. Se não Precisa. fosse pela adoção, nós não éramos filhos de Deus. Verdade. Né? Então, a adoção é algo tão nobre, tão precioso, que Deus, podendo escolher qualquer coisa para si, ele escolheu ser pai por adoção. E a gente precisa ter a nossa mente transformada pela renovação do nosso entendimento a respeito do Urgentemente. cuidado com o órfão e com o vulnerável, com a E que viúva, está com o na Bíblia. necessitado, com o estrangeiro, porque essa é a verdadeira religião.
Não é a gente ficar lá aleluiando no domingo e clamando para Deus me ajudar a abrir uma porta de emprego, a comprar um carro mais novo. Não é só isso, gente. É muito mais do que isso, né? Nisso a gente vai ser chamado de discípulo, quando a gente gerar vida na vida dos outros, né? Quando a gente É, repartir vida. tava falando sobre isso hoje com a pastora Georgina. Participei de uma live com ela e a gente falando sobre isso, sobre a gente entender o propósito nosso de vida e entender que todos os propósitos nos levam a um só lugar, que é É Jesus, isso aí. né? E eu gosto muito, falo muito sobre esse versículo, amo muito quando Jesus fala: Pedro, tu me amas? Aham. Então apacenta as minhas ovelhas. E muitas vezes a religiosidade nos faz entender que apacentar ovelhas tem a ver com a igreja. É. E não tem a ver. Não. Tem a ver em ser resposta para a ovelha naquilo que ela precisa, aquilo que é a dor dela. É. Né? Então, a criança vulnerável, a dor dela, em primeiro lugar, é um lar, é uma Exatamente. família, independente se ela está ou não numa casa de acolhimento, numa família acolhedora, né? Mas É. o que ela precisa primeiro é de um lar, de uma base, de amor, de Exato. estrutura, de ali receber os primeiros princípios e valores que serão inseridos na vida dela através da Exatamente. família. Muitas vezes eu quero chegar para uma criança dessas e falar que Deus é pai. E cadê O o pai? pai é a pior figura que existe Na na vida história dela. dessa criança. Então, eu preciso trazer um novo significado de paternidade, de maternidade na vida dessa criança, para É. que ela possa entender, para que ela possa ser minimamente curada para entender o amor de Deus. Porque eu lembro muito bem, uma vez a gente estava numa marcha para Jesus aqui em Uberlândia, e o pastor Vanderlei, ele chegou para um grupo de jovens punks e falou assim: Jesus te ama. E o cara respondeu para ele assim: tudo bem, eu sei que Jesus me ama, mas quem precisa me amar é você. E é verdade, porque é muito fácil a gente falar Jesus te ama, mas esse amor vai ser conhecido com o meu abraço, com É. o seu colo, com o nosso cuidado. Então, assim, é através disso que esse amor chega na vida das pessoas. E é assim que esse amor chega na vida dessas crianças, desses Sendo o amor adolescentes. de Jesus na vida deles. Exatamente. Mas E para isso, Sil, desculpa, não, você ia tranquilo. falar, eu te cortei. Para isso, eu preciso ser maduro e entender que eu sou verdadeiramente filha, amada, que estou no colo do pai. Eu preciso resolver minimamente as minhas questões internas. Eu preciso ser adulto, o adulto da relação. Porque Uhum. senão eu vou trazer uma criança para uma relação doentia, onde eu vou esperar dela agradecimento, Meu Deus. reconhecimento. Gente, que criança que com 10 anos, seja ela biológica ou adotiva, é grata pelo pai ou pela mãe que tem. Com 12, eles já estão querendo ir morar na casa da avó, da tia, da madrinha. Né? Porque Eles já querem eles. liberdade, nem sem Exatamente, saber porque nem o que que você é é liberdade. chata, você é chata, você fica me dizendo não. A mãe do fulano que é legal, porque deixa ele fazer A avó tudo. que é boa. A A avó avó eu que é vou. boa, é. Mas Ai, é ai. verdade. Primeiro, a gente volta de novo para a questão. Você, como terapeuta, a gente volta de novo para a questão emocional. É. Né? Eu brinco muito, uma brincadeira muito séria, que a gente antes brincava assim: eu caso ou eu compro uma bicicleta. Aham. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia, primeiro, eu me identifico primeiro quem sou eu me curo ou eu me caso. Primeiro você É. tem que se curar. Na contracapa de um livro sobre namoro, noivado e casamento do Miles Monroe, ele tem um recorte do livro e fala assim, que antes de nos casarmos, todos nós deveríamos ser suficientemente adultos e solteiros. Com E é certeza. verdade, a gente Com precisa se certeza. conhecer, a gente precisa ser adulto e solteiro integralmente. Porque essa história do, não, você vai ser minha outra metade, não, você precisa chegar inteiro Inteiro pra no pessoa. relacionamento, né? E aí vocês vão se tornar uma só carne, mas isso não quer dizer que vai ser metade de um, metade de outro. É a integralidade, a integridade dos dois se juntando, né? E quando um casal recebe um filho, vem esse filho do jeito que for, esse casal precisa estar muito harmonizado nessa integralidade, porque a chapa vai esquentar. Vai vir um terceiro elemento, né, nessa relação, que no caso é o filho. E quando a gente está tratando de adoção,
como eu já falei, são crianças que trazem uma bagagem do que já viveram. Ah, Sara, mas é por isso que eu quero adotar um bebê, porque o bebê vai vir que nem uma página em branca. Não Não vai vai, vir. não vai. Porque a gestação dele não foi Não foi. acompanhada por um pré-natal, provavelmente. Muito provavelmente Não houve foi uso de amado desde o ventre. substância, Nossa. sabe, de álcool, de drogas. E eu tenho uma chance enorme de pegar uma criança com síndrome alcoólica fetal, que é algo que nem Hum, se conversa sobre isso. Aquela mãe talvez tentou aborto, a mãe viveu níveis de estresse enormes durante a gestação e esses hormônios do passa estresse tudo pro chegam até a bebê. placenta, Tá. chegam até o bebê. Foi feito um estudo dos níveis de cortisol, que é o hormônio, um dos principais hormônios de estresse, quando a mãe tinha 6 meses de gestação e depois quando o bebê tinha 3 meses de vida. Os níveis eram exatamente os mesmos. O bebê carregava os mesmos níveis de estresse que a mãe carregava. Então você precisa. Isso é transformável? Claro que sim. Mudando o ambiente, o jeito como essa criança é tratada, a forma como ela é vista, trazendo essa criança para um lugar de segurança interna, onde ela realmente se sente, onde as suas necessidades básicas são supridas. E aí sim, isso é ressignificado. Tá aí Nossa. a neuroplasticidade para mostrar isso para gente. Então, a gente tem uma chance tremenda de realmente sermos instrumentos para transformação de vidas. Agora eu quero saber, você quer ser instrumento? Né? Porque a maioria quer pegar um filho, eu não consigo entender. Você não vai pegar um filho pronto? Não vai pegar. Né? Ele não tá, independente da idade em que ele estiver, ele não vem para você do jeito que você deseja. E Exato. até nós não somos assim. Deus nos pegou, tipo, Seu. a gente volta para a parte espiritual. Quando, É, quando eu fui alcançada, é, era um lamaçal. E assim nós devemos ser na vida uns dos outros, na vida das exatamente. Se a gente crianças. olhar para a nossa própria história, para a nossa própria família, Nossa Deus. quantos casos nós temos de problemas graves, de alcoolismo, de uso de drogas, problemas graves que envolvem questões sexuais, Muito sérios. problemas graves de relacionamento, de irmão que odeia irmão, de irmão que briga com o pai. Não tem nenhuma família que sai ilesa. Então, assim, o que você falou é uma verdade. A gente precisa parar com esse tabu de dizer, ah, fulano é filho adotivo e fez isso. Tá bom, e os biológicos que fazem pior ainda? Né? Nós somos gente, nós somos Gente, gente. gente E independente, gente, né? gente é gente. Lidar com bichinho, gente, é algo complexo. Só Deus mesmo. É. E me fala assim, Sara, qual foi assim a história mais difícil que você viveu na adoção? Foram justamente histórias de devoluções. Logo no começo da Ponte de Amor, no segundo semestre, se não me falha a memória, que a Ponte de Amor existia, nós estávamos ainda no primeiro ano, não tínhamos nem feito um ano. Tivemos 8 devoluções aqui em Uberlândia, um número muito alto. E casos assim absurdos, sabe? Coisas muito, muito difíceis de serem digeridas. Cada uma daquelas devoluções, a gente saía dali da sala de audiência, todo mundo adoecia, ficava com enxaqueca, dava febre no dia seguinte, porque nos consumia. E eu me lembro desses casos, eles foram muito difíceis, com 2 desses meninos, que agora já são adultos, né? A gente mantém vínculo até hoje. Ela, que era a mais nova, foi adotada. E ele acabou sendo adotado, eu não sei se legalmente, mas de fato ele foi adotado por uma madrinha que ele tinha no abrigo, né, na instituição de acolhimento. Olha, E quando ele fez 18 anos, ele foi morar com essa madrinha e ele faz parte dessa família até hoje. Então eles estão bem, graças a Deus. eu acho que eu sei Mas quem que é ele. é Ele deu um depoimento das evoluções que ele viveu isso. num evento que teve do Pontes lá na Centro-Oeste. Exatamente, é Lindo, ele lindo, mesmo, ele moço alto, moreno, ele é lindo, bonito, lindo, inteligente, lindo. hoje ele é E cabeleireiro, amoroso ele é super ele. super, assim, capaz no que Que coisa faz, super boa. Ai, fico habilidoso. feliz em ter notícias dele. Eles estão bem, graças a Deus. E claro, bem como todos nós, entre É, altos e baixos, normal, mas quase, estão bem. é. Mas eu me lembro, Sil, de um caso, de uma menininha que foi muito difícil. Como você falou, julgar é muito fácil. Essa família, ela já tinha a mãe tinha um filho, eles já eram recasados, era um casal recasado. Então ele tinha filhos adultos, ele era mais velho, os filhos já eram adultos, casados e tal. E a mãe tinha um filho que ainda era jovem, 17, 18 anos. E esse filho, ele
ele nasceu com um problema na perna, então ele mancava. E ele sofreu muito bullying na escola por causa disso. E essa mãe carregou muito essa culpa, essa vergonha por causa da questão de saúde do filho. Quando você está preenchendo os papéis da adoção, você pode escrever que você quer crianças saudáveis. E você pode até dizer, não, eu aceito crianças com tais e tais doenças, eu aceito crianças surdas, ou não, eu aceito crianças com deficiência física, mas não com deficiência mental. Então, você tem essa opção na adoção. E ela colocou lá que ela queria uma criança saudável, certo? Quando eles são chamados, vem uma menina linda, de 2 anos para eles. E eles já estavam com essa menina há uns 2 meses, já iam sair de férias e tal. Quando nisso ela vai e leva a menina na consulta ao pediatra. E naquela época, não passaram todas as informações para ela. Havia uma suspeita de que havia alguma coisa, alguma deficiência num gene da menina. E isso estava sendo pesquisado. Quando o médico falou isso para aquela mãe, ela travou nas 4. Ela falou, como assim? Me falaram que ela era saudável e tal. E aí o médico travou também, ele falou assim, não converso mais com vocês enquanto uma assistente social do fórum não estiver aqui. E qual que era a idade da criança? 2 anos. E aí, foi nesse momento que eles são encaminhados para Pontes de Amor. Quando ela me liga, eu não sou médica nem nada, mas a gente tem o Google, né? Eu entrei no Google para ver o que tipo de problema que alteração naquele gene dava. E eu encontrei asma, bronquite asmática, problemas respiratórios. Eu falei, você vai devolver sua filha Por causa de se problemas ela respiratórios? tiver asma ou bronquite asmática? Não. Eu falei, então calma, vem cá, vamos conversar. Eu falei, eu não sou médica, mas eu tô procurando aqui na internet e eu tô encontrando isso, né? E aí a gente conversou e tal, eles acalmaram o coração, resolveram ficar com a criança. Naquela mesma semana, ele teve um infarto. Desculpa, um derrame muito grave. Meu Deus. E ficou entre a vida e a morte. E os filhos dele não eram muito favoráveis à adoção. E ela dependia muito financeiramente dele, entende? Da família e tal. Para resumir uma longa história, acabou que essa mulher, com tanta pressão, Devolvi. ela acabou devolvendo a menina. E depois acontece um milagre. Esse homem ressurge E que a filha dentre de as volta. cinzas. E a primeira pergunta que ele faz é: cadê a fulaninha? E a fulaninha já estava sendo encaminhada para outra família. Meu Deus Foi uma do história céu. muito difícil. Ele chegou, ele falou: o que vocês fizeram com a minha filha e tal? Eu falei: calma, vem cá. E aí fui conversar com ele, explicar que a esposa dele não tinha feito aquilo por mal. Ela estava debaixo de muita pressão. Ela achava que. Porque falavam que ou ele ia morrer ou ele ia ficar com graves sequelas. E esse cara ficou praticamente sem sequela alguma. Na época que eu Foi um vi, milagre. ele só falava assim, com a boca um pouquinho torta. Era a única coisa, ele andava. Foi um milagre o que aconteceu, né? Então, esse caso me marcou muito. Teve um outro caso que me Aí marcou a muito. criança foi para outra família. Foi para outra família, tá super bem, né? E Meu tá Deus. muito, muito bem. Foi adotada por uma família homoafetiva. E essa criança que devolveu era uma família cristã. São tantas coisas que dão aqueles embates, né? Aí é uma coisa muito séria isso. Eu falo muito sobre isso. O que que você prefere? Que a criança fique numa rede de acolhimento ou que ela vá para uma família homoafetiva? Onde ela vai ter o amor, ela vai ter o carinho, ela É, vai ter o quem, alicerce, a e quem base. fala que prefere que ela fique numa família de acolhimento, pede para eles mandarem Vai o filho o para filho dele ficar para uma lá? semana lá no acolhimento, sem ter contato com eles, de preferência da semana do Natal e Ano Novo. Para depois eles responderem de novo a mesma coisa. É Pesado, muito né? fácil É fácil de eu falar daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não convivo. que não é minha dor, que não é, né? Você é uma pessoa que anda em muitos lugares. E eu falo que não tem. Uma das coisas mais difíceis da gente ouvir é quando a gente vai num abrigo e essas crianças ficam: tia, me adota, tia, você não Eu quer já ser minha fui. mãe? Meu Ai, Deus. Silvana, quem não sai de lá É. destruído, né? Eu fui fazer um projeto do HCO, era justamente perto ali da Pontes, esse abrigo, sabe?
Sei. E me lembro, assim, Isso foi antes da gente mudar para aquele lugar? Era na antes. casa onde é a Pontes. Ah, então Era ali. tá, é isso mesmo. Por isso que eu falava: "Gente, mas eu tenho a impressão de que eu já vim aqui". E eu fiquei lá o dia inteiro. Antes Uhum. disso, a gente sempre fez projeto social e a gente fez uma vez, né, amor, se eu não me engano, foi na Carol. Isso. Se eu não me engano, foi na casa da Carol, a gente fez um outro também lá no Devia Maravilha. ser Ah, Missa Esperança, no Viva Vida ou na casa da tia Cida. também. É, porque Gen eles é que é. ficaram lá naquela casa Né, onde a mas eu falo assim, a gente. gente fez em outros lugares também, a Sim, gente fez o sim, Missão Esperança com a sim. Juliana, Aham, a gente fez muita coisa, muito trabalho social, né, aham. com casas com abrigos, Sim. né. E o último, esse que me impactou mais, porque esses outros que a gente fez, foi social. A gente levava Uhum, brinquedos, a gente passava um tempo com as crianças, é muito doloroso. uhum. Mas esse que foi uma coisa mais profissional, que eu fiquei mais tempo, Aham. né, porque esse que você vai, você visita, você passa ali 1 hora, 2 horas, é uma coisa. Outra coisa é você ir criando Pas vínculo, eu não passei é? o dia inteiro Aham. nesse lugar que eu tô te E aí falando, que era você onde ouve era o as Pontes. Aí você histórias. dá tempo de criar É, vínculo, é. dá tempo de você ouvir as histórias, você vê as crianças voltando da escola, e você percebe neles aquele desejo de que o pai e a mãe fossem buscar na Sim, escola, sim. E não a van com a e não uma logo van da com a logo da instituição, né? instituição. Então é muito profundo isso, e eu sou muito fã do trabalho de vocês. Ah, obrigada, sim. Sabe, hoje quando a Flavinha entrou em contato comigo, ela me disse: "Sil, você tá na correria, mas eu quero saber, você vai poder ajudar a gente no outlet? Como é que tá?" A Flávia te ligou hoje? Ela me mandou Eu vou mensagem puxar a orelha hoje. dela, ela tá de férias. Você acabou de entregar, Ai, mas Flávia. a Flávia é minha íntima. Gente, como a gente Ai, ama a ai. Flávia. Ela é preciosa demais. Por aí você vê, a Nossa! pessoa de férias e eu ter nada. Aí ela me falou, ela já me mandou o texto, Aí. eu tô por fora. E eu falei pra ela: "Flávia, eu paro o que for, mas eu tô sempre, sempre à disposição do Ah, Pontos de Amor, obrigada. sempre, sempre. Eu sou muito apaixonada, antes do Ponto ser da missão, e eu sou apaixonada na missão Sal da Terra. Aham. É a menina dos nossos olhos, né. É verdade. E é muito bom saber que vocês estão todo mundo caminhando É junto, isso eu aí. acho que a gente não tem que inventar muita coisa. Não, a gente precisa se unir, porque não É. precisa inventar a roda. Naquilo que você já é bom, né? Semana passada a gente teve uma reunião tão boa com o pessoal do apadrinhamento, né? Que faz Oh, parte lá meu da Missão Sal da Deus. Terra. E justamente a gente falando, gente, a gente está aqui para servir vocês. Aquilo que vocês não estiverem dando conta, fala com a gente, que às vezes na nossa rede a gente consegue, e vice-versa, né? Aquilo que a gente estiver precisando, nós vamos chamar vocês. Porque o que a gente quer é a mesma coisa, é o bem dessas crianças e desses Claro. E a adolescentes, gente né? não dá conta de fazer tudo, então De vamos jeito ajudar. nenhum, E eu vindo pra exatamente. cá e pensando, falando: "Gente, eu preciso chamar a Karina pra Sim, para falar participar do acolhimento comigo, pra falar", que é familiar. algo É, tremendo e que e a gente conseguiu ver como é bacana. Tem uma irmã que estava na igreja, ela hoje tá com lá na igreja do Alan, eu acredito, que é a pastora Érica. E aham, ela é uma família acolhedora. aham, aham. Não, E é é algo assim, é fantástico. Na hora que a tremendo. criança mais está precisando de cuidado, aquela família vai e cuida daquela criança, mesmo sabendo que ela não vai permanecer. Pois é, e que não vai poder Então, é adotar aquela criança. fantástico. Eu falo, eu sou fã eu tive o privilégio de cooperar lá no começo da implantação do acolhimento familiar de Berlândia, e que hoje, né, é uma referência para o Brasil. É verdade. E eu falo que eu sou fãzona das famílias acolhedoras, só que eu acho que lá em casa não dá certo, porque se entrar a gente não Já vai deixa ter que sair ficar. não. Maravilha. Hã. Eu tive o privilégio de conhecer vários projetos e cooperar com vários projetos. Quando eu trabalhei na minha primeira assessoria, né? Eu fui assessora parlamentar. E já era apaixonada pelas instituições. Hoje eu sou muito mais apaixonada porque a gente conhece de perto as realidades, a gente conhece de perto as dificuldades. E por que que Uhum. nasceram os projetos, né? Sim, Nada é do nada. é Tudo verdade. veio por causa de uma história. E Sarinha falando isso, nossa, acabando. Você tem aí 2 minutos, hein? Porque, como eu te disse, é sempre muito. Eu não posso te deixar aí com menos de 40, sabe? Porque seu tempo é precioso. Você é uma mulher do mundo que assim, perdão, do céu, que anda no. Que vai para os Que quatro anda cantos do pelo mundo, que anda mundo. pelo mundo, Sim, né? eu Que não para entendi. nem no Brasil. Então, agora fica aí à vontade nesse tempo para você dar o seu recado. Olha, eu quero dizer que a vida só vale a pena ser vivida quando nós temos um propósito e quando a gente reparte a nossa vida.
A vida voltada só para nós mesmos, ela é muito pobre. E a gente tende a cair em depressão, em ansiedade. Então, assim, reparta a sua vida com quem está próximo de você. Essas palavras foram do grande mestre, né? Ele disse que não há maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão, dar a vida por quem está perto de você. E dar a vida não tem nada a ver com morrer. Dar a vida é dar o seu tempo, dar o seu carinho, dar o seu recurso, dar a sua oração. Órfãos e vulneráveis, nem todo mundo vai adotar, nem todo mundo vai casar, nem todo mundo vai constituir família. Mas todo mundo pode interceder, orar, rezar, pode ofertar, pode ser um voluntário, pode ser uma família acolhedora, pode ser um padrinho e pode adotar. Então, descubra qual é o seu papel nessa causa. A única coisa que a gente não pode é ficar deitado eternamente em berço esplêndido, como se nada tivesse acontecido. O Brasil está entre os 10 países de maior vulnerabilidade infanto-juvenil. Eu e você podemos mudar essa realidade. E é para isso que a gente tem vivido, lutado, dia e noite. Vamos mudar a realidade das crianças e adolescentes brasileiras. Maravilha. Obrigada, Sil. Te amo, eu que Também agradeço, te amo. Um viu? grande beijo. Deus te abençoe em todos os seus caminhos. Amém. É isso aí, espero que você tenha gostado. Tenho certeza de que essa história vai falar muito no seu coração e no coração de outras pessoas. Então, curte, comenta, compartilha, porque nós precisamos, sim, mudar essa realidade. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.